Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Olha só, pessoal, nós já estávamos trabalhando um tema que diz respeito às medidas cautelares diversas da prisão e hoje, mais precisamente, vou trabalhar com você a liberdade provisória e a fiança, dois temas que, quando presentes no nosso edital, meu Deus, são de substancial importância, até porque elas não significam a mesma coisa. Doutor, é comum que na aula, por exemplo, de prisão em flagrante, na hora de homologar essa prisão, você estude a liberdade provisória com ou sem fiança. Mas você vai perceber pela aula de hoje, doutor, que a liberdade e a fiança são institutos juridicamente independentes, vale dizer, uma não depende da outra, ok? A liberdade provisória, nós veremos que ela é um direito da pessoa do investigado ou do acusado. Ela é um direito público subjetivo assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Então, olha só que legal. Para a gente começar a falar do tema, eu vou apresentar para você a liberdade provisória e logo em seguida falaremos um pouquinho a respeito da fiança. Vamos lá? Vamos primeiramente conceituar? Pedro, o que é a liberdade provisória? Doutor, eu vou estabelecer com você um rol de conceitos iniciais, mas eu já me adianto afirmando o seguinte: liberdade provisória é um direito subjetivo da pessoa. É um direito subjetivo. A pessoa, ela tem direito à liberdade provisória, doutor. Então, Pedro, você está me dizendo que se a minha liberdade provisória não for obedecida, eu posso impetrar, por exemplo, a habeas corpus? Perfeito. Perfeito, e nós veremos numa aula específica de habeas corpus, se estiver no seu edital, como que isso se deve tramitar no caso em concreto. Então, a liberdade provisória é nada mais do que um direito subjetivo da pessoa do investigado ou do acusado. Tudo bem, mas eu preciso contextualizar para você o que vem a ser cada uma delas. Olha que interessante, doutor. De um lado, o Código de Processo Penal permite a implementação das chamadas medidas cautelares, não é? Essas medidas cautelares podem ser uma prisão cautelar ou pode ser uma medida cautelar diversa da prisão. Bacana. Então, perceba, o CPP, ele permite que sejam utilizadas medidas cautelares na expectativa de cumprir os pressupostos previstos no artigo 282 do CPP. Vale dizer, para assegurar a aplicação da lei penal, para a conveniência da instrução ou da investigação criminal, ok? E para o indivíduo não praticar novas infrações. São os três requisitos para a implementação de uma medida cautelar. Então, veja, essa medida cautelar pode ser uma prisão cautelar, notadamente a temporária e a preventiva, ou poderá ser uma uma medida cautelar diversa da prisão. Doutor, para rebater, para ir de encontro, para guerrear as cautelares, eu posso me utilizar das contracautelares. Pedro, o que são medidas de contracautela, assim dizendo? Doutor, medidas de contracautela são aquelas medidas, repare agora, em que em que será arguído perante um juiz a necessidade da revogação da prisão ou do relaxamento. E já adiantando, são medidas contracautelares, são medidas que guerreiam de frente às cautelares, o relaxamento e a revogação. Pedro, mas qual é a diferença entre as duas? Quer ver? Uma prisão ilegal, doutor, o próprio Código de Processo Penal estabelece a nomenclatura típica. A prisão ilegal será imediatamente, olha o termo, relaxada. Então, o termo relaxamento, ele é utilizado para prisões consideradas ilegais. Pedro, mas e as prisões consideradas lícitas? Terminologia é questão de sobrevivência na sua prova, hein? As prisões consideradas lícitas, doutor, neste caso, elas deverão, repare agora, as prisões consideradas lícitas serão homologadas pela autoridade judicial. E, quando revestidas de licitude, vale dizer de legalidade, estas prisões, para deixarem de existir futuramente, deverão ser agora não relaxadas, mas revogadas. Revogação vai lá para suas aulas de direito administrativo, e aqui eu cito inclusive algumas doutrinas marcantes na área de direito administrativo, notadamente a doutora Maria Silva Zanella de Pietro, e nós temos também José de Carvalho Filho. Não é verdade? São dois doutrinadores muito robustos no que diz respeito à doutrina de direito administrativo. A revogação propriamente dita
ela deve ser invocada juntamente com a súmula 473 do STF, que trabalha justamente o quê? A questão do mérito administrativo. Os atos administrativos por mérito, vale dizer, conveniência e oportunidade, poderão ser revogados a qualquer tempo. Doutor, repare, eu vou revogar uma medida que já é lícita, mas por mera conveniência e oportunidade. Deu para entender? Então, eu posso me utilizar das medidas contracautelares, vale dizer, a relaxamento e a revogação, em situações diversas. Relaxamento para prisão ilícita e a revogação para prisão que é lícita. Tudo bem? Estas são as medidas chamadas de contracautela. E aí o artigo 5º, inciso 66, vai falar justamente isso. Ninguém permanecerá preso quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem a fiança. Então ninguém permanece preso se a lei admite a liberdade provisória. E aí você vai me dizer, Pedro, bacana, mas partindo desta prerrogativa de que a liberdade provisória é um direito meu, se eu tiver sido preso em flagrante, o que deve acontecer? Doutor, repare, a prisão em flagrante, ela gera algumas consequências jurídicas. Quais são elas? Primeiro, o juiz, se a prisão for ilícita, você já sabe, o juiz relaxa. Sim ou não? Tranquilo. Pedro, mas e se a prisão for lícita? Doutor, se a prisão for lícita, o juiz homologa esta prisão, olha o termo, o juiz homologa esta prisão e concede o quê? Liberdade provisória. Liberdade provisória. Perceba, com ou sem fiança. Esta seria uma segunda hipótese. E terceira seria justamente o quê? Implementar a preventiva se presentes os requisitos da preventiva. Então, repare, a prisão em flagrante, ela, quando for considerada ilícita, será imputada mediante relaxamento. Agora, a prisão em flagrante que for lícita, o juiz homologa e a converte em liberdade provisória com ou sem fiança, cumulando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão. É possível também, Pedro, por exemplo, eu colocar uma monitoração eletrônica, uma tornozeleira nesta liberdade provisória? Doutor, sim, plenamente possível. Ok? Embora você normalmente ouça a liberdade provisória com ou sem fiança, lembre-se que a fiança é uma das medidas cautelares e também poderão ser implementadas outras em cúmulo com a fiança, em cumulação com a fiança. Bacana, Pedro. Acho que eu entendi então como é que se dá esse pressuposto no que diz respeito à prisão, à liberdade provisória. E aí, doutor, hipóteses de cabimento. Até 2019, eu poderia com bastante tranquilidade lhe dizer o seguinte, doutor. Não há no Brasil crime que não comporte liberdade provisória. Vale dizer, por mais grave que seja o crime, doutor, ainda que seja, por exemplo, um crime hediondo, o Brasil oferece, sim, por decisões reiteradas do STF, a questão da liberdade provisória. Pedro, então caberá liberdade provisória inclusive em crime hediondo e formas equiparadas? Sim. Então olha que interessante, olha a coisa esquisita daí. Aí você vai me dizer, Pedro, bacana, mas os crimes hediondos e equiparados a tráfico, tortura e terrorismo são inafiançáveis. Pois é, doutor, das duas uma. Eu sou obrigado a conceder liberdade provisória e como eles são inafiançáveis, será sem fiança. Pedro, mas isso é absurdo. Pois é, doutor. O que o juiz pode fazer na prática é o seguinte, você não condiciona o cara à fiança e você ou mantém preventiva, esta é uma das hipóteses cabíveis no caso de prática de hediondos e TTT, que são os equiparados, ou até mesmo o juiz pode conceder a liberdade provisória mediante a utilização de outras medidas cautelares. Você percebeu que no Brasil ficou esquisito isso? Doutor, tratam-se de crimes inafiançáveis, mas que admitem a liberdade provisória. Meu Deus. Fazer o quê, não é verdade? Bacana. Deu para entender. Então, quanto ao cabimento, doutor, todos os crimes. Ficou riscadinho em vermelho aqui, mas provavelmente foi erro meu da caneta. Por favor, conserte aí, tá? Todos os crimes comportam a liberdade provisória.
Mas, doutor, nós temos um dispositivo inserido pelo pacote anticrime flagrantemente inconstitucional. Pedro, mas ainda assim ele foi inserido? É. Repare, o artigo 310, parágrafo 2º, lá no finalzinho da prisão em flagrante do CPP, tá? Ela fala assim: em se tratando, olha só o absurdo, de reincidentes, de quem praticar crime, de quem integrar organização criminosa armada ou milícia, ou até mesmo que for praticar o crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Doutor, se o agente praticar qualquer destas situações, a lei fala que a liberdade provisória com ou sem fiança será denegada. Meu Deus! Doutor, isto já foi levado em tese para o STF em outros momentos. E o STF, em relação a outros dispositivos, citou que isso é inconstitucional. Então, para a tua prova, pós-mudança pacote anticrime e antes, como nós não temos manifestação do judiciário acerca do feito ainda, você vai dizer, repare, que todos os crimes admitem a liberdade provisória. Todos. Com a exceção do 310, parágrafo 2º. O que é um absurdo, o que certamente mais para frente será considerado inconstitucional pelo STF. Ok? E aí volta com a certeza de que todos os crimes. Existe esta exceçãozinha. E esta exceçãozinha, como está prevista em lei e o STF ainda não declarou inconstitucional, você tem que levar esses dispositivos para sua prova, porque é literalidade do texto. É uma tristeza eu ter que falar isso com você. Mas, doutor, isso aqui vai dar merda já já. Ok? Bacana. Deu para entender a questão da liberdade provisória. Avança comigo. Eu quero trabalhar agora a questão da fiança, né, da acumulação ou não com a fiança. Doutor, como eu já havia dito, a liberdade provisória e a fiança são institutos independentes. A liberdade provisória pode ser acumulada com ou sem fiança. Pedro, quando que a liberdade provisória poderá ser aplicada sem a fiança? Doutor, no caso dos crimes inafiançáveis, ou quando o juiz reputar desnecessária a fiança, ou o delegado. Nós veremos quais são as hipóteses. Tudo bem? E a liberdade provisória com a fiança, Pedro? Doutor, em crimes afiançáveis, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. A regra do nosso ordenamento é que será aplicada a liberdade provisória com fiança em crimes afiançáveis, que no Brasil é a regra. Os crimes afiançáveis são a regra no Brasil. Modalidades de liberdade provisória, doutor. Repare, a liberdade provisória pode ser permitida, obrigatória ou vedada. Pedro, quando que a liberdade provisória é permitida? Quando que ela é permitida? Doutor, quando não houver a hipótese de implementação da prisão preventiva. Pedro, não se admite a preventiva. Então, neste caso, a liberdade provisória é permitida. Meio óbvio isso, não é? Além disso, quando que a liberdade provisória é obrigatória? Doutor, quando a lei prever este fato. Pedro, você pode me dar um exemplo? Claro. Doutor, infrações de menor potencial ofensivo marcadas na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Doutor, Lei do GCRIM. Esta lei, ela prevê que será concedido liberdade provisória para o agente que se compromete aos atos do processo. Então, pronto, ela será obrigatória, portanto, quanto previsto em lei. E quando ela será vedada, Pedro? Em regra, doutor, antigamente não existia a hipótese de vedação. E hoje existe o 310, parágrafo 2º, por isso que eu coloquei essa interrogação para você. Para sua prova, você vai levar o seguinte, se a sua prova for amanhã, bacana, imagine o STF ainda não se manifestou sobre, você vai dizer que não cabe liberdade provisória nos casos do 310, parágrafo 2º. Mas, doutor, eu repito, se no momento em que você estiver vendo essa aula, o STF trabalhou já esse conceito, pronto, aí você vai lembrar o posicionamento do STF. Vamos falar um pouquinho então da fiança. A liberdade provisória é só isso, não temos muita coisa mais para trabalhar. O que nos importa agora é falar um pouquinho a respeito da fiança. Pedro, o que é fiança? Doutor, quando você tem uma relação íntima com alguém, um namoro, uma amizade, alguma coisa do tipo, você tem uma relação, olha o prefixo, confiança. Vocês têm uma relação de confiança. Pedro, o que é confiança? É quando o seu sentimento de credibilidade em relação ao outro é recíproco. Por isso que é co. Não tem como existir confiança sozinho. Tá? Pedro, por que você está falando de confiança na fiança? Porque o sentido aqui é o mesmo. Fiança
significa um ato abonatório de confiança. Significa um ato de quê? É como se fosse uma garantia dizendo, olha, juiz, eu vou pagar a fiança garantindo que eu vou participar com livre iniciativa durante todos os atos do inquérito e do processo. Isso é fiança. Fiança é um calção, doutor. É um calção que é uma garantia que você dá ao juiz e ao delegado, no caso do inquérito, de que você vai participar tranquilamente, claro, dentro dos limites da lei, das fases do processo e do inquérito. Tudo bem? Você vai contribuir para a elucidação dos fatos. Isto é fiança. Tudo bem? E aí o artigo 327 e 328 são muito importantes para nós aqui. Pedro, por quê? Porque o artigo 327 ele vai falar o seguinte, fiança, você será considerada quebrada, e nós veremos o que significa fiança quebrada lá nos incidentes de fiança, que já já nós vamos trabalhar. A fiança será considerada quebrada se o indivíduo não tiver presença em situações em que o seu comparecimento é obrigatório. Então, havendo hipótese de comparecimento obrigatório e o agente não comparecer, a fiança será considerada quebrada. Tudo bem? Bacana? E o 328 vai falar o seguinte, doutor, você, para mudar de residência ou para se ausentar por mais de 8 dias da comarca, deve pedir autorização do juiz. Percebeu? Doutor, se você foi se ausentar por mais de 8 dias ou mudar de residência, você precisa o quê? Ter autorização. E se você não for autorizado? Doutor, a fiança também será considerada quebrada. Tudo bem? Ambas as hipóteses geram quebra de fiança, 327 e 328. Depois nós veremos também uma hipótese do 341 do CPP, uma hipótese bastante importante. Avancemos aqui mais um pouquinho, falando um pouquinho de fiança. Então estabelecemos um conceito e estabelecemos algumas peculiaridades do 327 e 328. Vedação. Doutor, quando que a fiança ela é vedada? Olha só, é vedada a situação de fiança se houver quebra da fiança de acordo com o 327 e 328. Pedro, como assim? Imagina, o agente ele se mudou e não avisou ninguém, não comunicou a ninguém. Doutor, a fiança prestada será considerada quebrada e ele volta ali sendo possibilitado, se cabível, a preventiva. E aí eu posso oferecer outra fiança? Não, porque isso aqui é vedado. Tá? Prisão civil, doutor, devedor de alimentos. Devedor de alimentos, em se tratando de quem está preso civilmente por dever alimentos, pagando a fiança. Porra, o cara tá devendo alimento, ele vai querer pagar fiança, mas não vai pagar o alimento? Não faz sentido nenhum. Ok? Por isso é vedada a fiança ao devedor de alimentos. E a questão do preso militar, justamente em homenagem à hierarquia e à disciplina. Imagina um militar que seja rico. O seu superior o prendeu, ele vai lá e paga a fiança e sai. Porra, isso seria um ato de confronto à autoridade chefe do cara. Então, em se tratando de prisão militar e prisão civil, veda-se a fiança. E, por fim, quando presentes os requisitos da preventiva. Se presentes os requisitos da preventiva, é vedado a implementação da fiança. Ok? Cabimento. Doutor, já sabe, é cabível a fiança nos crimes afiançáveis. Só que existe uma situação de não cabimento muito importante, e estas caem muito em prova. Doutor, se o indivíduo praticou o crime supostamente amparado por uma excludente de licitude, quando a autoridade policial perceber que o agente, de fato, pelo menos existem indícios razoáveis de que o indivíduo praticou o crime perante uma excludente de licitude, não será cabível a fiança. Então, se o cara supostamente praticou o crime em legítima defesa, em tese a fiança não será cabível. Eu já libero o cara. Ok? Quando o crime não comportar uma pena privativa de liberdade, aqui saliento o artigo 28 da Lei de Drogas, uso. Doutor, eu vou prender em flagrante um indivíduo que sequer o próprio tipo penal, no seu preceito secundário, não estabelece pena privativa de liberdade? Claro que não. Então, se o crime não prevê uma pena privativa de liberdade, é claro que não será cabível a fiança, até porque esse cara vai ser liberado. Tudo bem? E as infrações de menor potencial ofensivo também não cabem quando o indivíduo se compromete aos atos do processo. Ele assina o papelzinho, ele será liberado sem fiança. Tudo bem? São as 3 situações importantíssimas. E aí eu trouxe para você também a questão da pobreza. Até porque nós veremos aqui, em seguida, a lei ela vai falar lá na frente que o juiz, na hora de verificar essa questão da fiança, o juiz, e isso vale também para o delegado.
O delegado, na hora de se estabelecer a fiança, ele deve verificar as condições econômicas da pessoa. Então, Pedro, se a pessoa for pobre, será possível dispensa da fiança? Exato. Havendo incidência plena, típica, por declaração, atestada em declaração de pobreza, esta fiança será dispensada. Tudo bem? Então, os chamados hipossuficientes. Bacana, Pedro, entendi. Quem pode conceder a fiança, doutor? Tópico 3. Quem concede? Tanto o delegado quanto o juiz. Olha que legal. Em se tratando do juiz, opa, eu inverti aqui, né? Em se tratando do juiz, permita-me só fazer essa correção. O juiz, ele poderá arbitrar fiança em crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Pedro, qual que é o valor desta fiança que o juiz arbitra? Doutor, de 10 a 200 salários mínimos. Tudo bem? Então o juiz, ele pode arbitrar fiança em crimes com pena máxima superior a 4 anos. Esta fiança será dada em salários mínimos de 10 a 200. Só que, doutor, aqui a doutrina enaltece a chamada teoria dos poderes implícitos. Se o juiz pode aplicar uma fiança em crimes com pena máxima superior a 4 anos, por que não poderia em penas inferiores? Então o juiz, em tese, doutor, pode tudo, em qualquer tipo de pena. Agora o delegado, o que está restrito aqui não é a atuação do juiz, perceba, é a atuação do delegado. O delegado poderá arbitrar fiança somente em crimes, repare agora, de pena máxima até 4 anos. Então, por exemplo, serviria para o furto, mas para o roubo não. Ok? Então o delegado pode arbitrar e, neste caso, ele arbitra fiança de 1 a 100 salários mínimos, sempre se levando em conta a condição econômica do investigado ou do réu. Tudo bem? Olha só, superamos então quem implementa e os respectivos valores. Só que a lei em seguida fala o seguinte, juiz, você deverá verificar as condições econômicas do investigado ou do réu e você poderá, você juiz, dispensar a fiança, por exemplo, como no caso da hipossuficiência. Você, juiz, pode reduzir a fiança, por exemplo, arbitrada pelo delegado em até 2/3. Ou aumentá-la até 1000 vezes. Olha que desgraça. É um verdadeiro controle jurisdicional da fiança. Deu para entender? Então tudo isso pode acontecer e, doutor, cá entre nós, esse tópico 3 não cai. Ele despenca em prova em se tratando de fiança, hein? Muitíssimo cuidado com esse tópico 3. Bacana, Pedro. Acho que eu entendi. O pagamento da fiança se dá de que forma? Doutor, quem deve pagar é qualquer pessoa. Pode ser a própria pessoa que está presa ou terceiro, seu pai, sua mãe, seu amigo, quem seja. Ok? A fiança pode ser paga por quem quer que seja. E as formas de pagamento? Olha só as formas que eu posso pagar uma fiança, doutor. Não é só em dinheiro, não. Eu posso pagar em dinheiro, em pedras preciosas, metais preciosos, em objetos, como um relógio, por exemplo, títulos da dívida pública, municipal, estadual, distrital ou da União. Ok? E por fim, a hipoteca legal inscrita em primeiro lugar. Todas essas são hipóteses de pagamento. Pedro, mas como é que funciona daí a apreciação desse bem? Doutor, a avaliação, por exemplo, de pedras, de metais e de objetos será feita por um perito e em seguida leiloado. Ok? A questão relativa a títulos da dívida pública será sempre corrigida ao valor adequado à bolsa na hora de se executar essa fiança. Ok? E por fim, a hipoteca legal também será feita nos trâmites da lei, sempre obedecendo às respectivas leis sobre o tema. Tudo bem? Também direcionada a leilão. Então, tudo isso são as formas de pagamento de fiança. Bacana? Legal. E por fim, o destino. Doutor, se o indivíduo for absolvido, esta fiança será devolvida a ele com a devida correção monetária. Pedro, mas e se ele for condenado? Ah, meus amigos, aqui não tem para onde correr. Se o indivíduo for de fato condenado, esta fiança ela servirá para pagar, repare agora, indenização à vítima, pagamento de custo de processo, ainda teremos as questões relativas a toda a tramitação e, em último caso, aí sim nós veremos que ela poderá ir para os cofres públicos. Tudo bem? Esse é o destino.
Agora eu quero trabalhar com você os incidentes de fiança. Doutor, vamos falar então um pouquinho a respeito desses incidentes de fiança. Nós veremos que o código estabelece um total de 4 tipos, que eu no teu material deixei todo esquematizado numa tabela para ficar mais fácil o seu estudo. Vamos ver? Primeiramente, doutor, vamos falar acerca do reforço da fiança. Reforçar a fiança significa que você já deu um pouquinho e em seguida eles pediram mais. Por isso é um reforço, ok? Quando que acontecerá o reforço da fiança, doutor? Primeiro, quando a fiança se mostrar insuficiente por engano, por exemplo, de quem arbitrou, ou no caso de depreciação ou perecimento do bem oferecido como fiança, ou até mesmo quando houver inovação da classificação do crime. Por exemplo, um furto simples passou a ser um furto qualificado. Então, olha só, neste caso, há que se falar em reforço como sendo uma complementação daquilo que já existia antes. E aí a pergunta é, Pedro, beleza, qual é a consequência neste caso? Doutor, ou o indivíduo reforça a fiança, olha que interessante, ou o indivíduo reforça, complementa aquilo que ele já havia prestado, ou se ele decidir não pagar esse reforço, repare, ele terá sua fiança como sendo considerada não prestada e aquilo que sobrou aquele pouquinho que ele já tinha prestado, será cassado e devolvido para ele. E aí é óbvio que caberia o encarceramento. Tudo bem? Já que ela será considerada não prestada. Bacana. E na quebra, Pedro? Doutor, nós já vimos 2 hipóteses de quebra de fiança. Aquela questão da mudança de residência ou ausentar-se por mais de 8 dias, ok? Nós já falamos isso. São hipóteses de quebra de fiança. Aqui eu vou trabalhar com você as hipóteses do artigo 341, que são hipóteses complementares àquelas, que fala o seguinte: não comparecimento a atos sem um motivo justo. Então a pessoa ela se comprometeu a fazer determinada coisa, mas ela não comparece nos autos do processo sem justificar. Neste caso, será considerada quebrada a fiança. Obstruir deliberadamente atos relacionados ao processo também, tá? E isso vale também para atos relacionados ao inquérito. Descumprimento de qualquer medida cautelar anteriormente imposta, como afastamento do lar ou monitoração eletrônica via tornozeleira. Resistir injustificadamente a qualquer tipo de ordem judicial, óbvio, desde que ela seja lícita, não é verdade? E praticar uma nova infração de natureza dolosa. Doutor, 5 hipóteses de quebra da fiança. Pedro, mas o que significa quebrar a fiança, doutor? Perde-se metade do valor da fiança que já foi depositado em via judicial. Então perde metade. Quebrar a fiança significa perder metade do valor da fiança. Valor esse direcionado ao fundo penitenciário. Tudo bem? Então cuidado com a quebra se ela vier sendo cobrada na sua prova. Podemos avançar? Vamos trabalhar agora a cassação. Doutor, cassar a fiança significa devolver a fiança. Pedro, quando que a fiança será devolvida ao proprietário? Doutor, quando ela não poderia ter sido arbitrada, como por exemplo, um crime inafiançável. Imagina que a priori acreditou-se que o crime era de homicídio culposo. Não é verdade? E aí descobriu-se que na verdade é um homicídio doloso qualificado. Doutor, neste caso o crime é hediondo. E aí, portanto, inafiançável. Então, olha só, quando não poderia ou quando a pessoa não prestou o reforço. Esta fiança é devolvida quando a fiança, portanto, não for cabível, quando houver desclassificação ou até mesmo inovação da classificação do crime. A consequência seria a devolução, devidamente atualizado daquela fiança já prestada. Tudo bem? Bacana, isso é cassação. E por fim, a perda da fiança. Doutor, a fiança será perdida quando o indivíduo não se apresentar para a prisão, quando devidamente condenado para tal, em sentença irrecorrível. E qual que seria a consequência? Nesse caso, o indivíduo perdeu a fiança e esta fiança será direcionada, primeiro, para a indenização da vítima, para a reparação do dano e também para pago de custos processuais. Pedro, sobrou uma graninha ainda. Essa última graninha que sobrou vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Tudo bem? Na verdade é o Fundo Penitenciário, né? É um fundo penitenciário que muitas vezes a gente referencia desta forma. Doutor, portanto, são esses os 4 tipos de incidente de fiança e as suas respectivas consequências. É isto o que a banca pode explorar de você no que diz respeito à fiança. E é claro que no seu material eu deixei tudo bonitinho,
esquematizado para você poder, por exemplo, imprimir e colar no seu mural de estudo, se tiver esse tópico presente aí no seu edital também. Bacana? Doutor, recurso. O artigo 581 estabelece que será cabível rese em se tratando de decisões que concedem, que negam, que arbitram valores inadequados, será cabível rese, que é o recurso em sentido estrito, em se tratando de qualquer impugnação relativa à concessão ou não de fiança. Tudo bem? Então, assim eu fecho com você essa aulinha. Mais uma aula que finalmente termina um capítulo voltado mais para a área criminal mesmo, de prisões, e assim nós exaurimos o tema no que diz respeito às medidas cautelares diversas da prisão, liberdade provisória e fiança. Valeu!